Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Nessa aula de hoje a gente vai continuar sobre o tema acústica, falando sobre os fenômenos acústicos, ou seja, aqueles fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, interferência que a gente viu lá no movimento ondulatório. A gente vai ver agora como isso se aplica ao som. Tá? Então, no nosso material, e a partir da página 48, ele vem tratando esse assunto. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, daqueles fenômenos que a gente viu, reflexão, refração, difração, interferência e polarização, o único que não acontece com o som é a polarização. A polarização é uma característica que ocorre somente com ondas transversais. Como o som é uma onda longitudinal, a gente não tem polarização do som. Todos os outros fenômenos ocorrem também com o som. Okay? Então eu vou dar uma passada rápida naqueles que a gente já discutiu. Vou apresentar alguns novos aqui, que acontecem, são mais importantes, mais interessantes de se analisar quando a gente estuda as ondas sonoras. Okay? Então, primeiramente, a refração. A gente viu que a refração é quando uma onda ela passa de um meio para o outro, onde existe diferença de velocidade de propagação. Eu coloquei aqui uma imagem que ilustra para a gente um avião sobrevoando uma determinada região, e nessa região existe uma pessoa que está mergulhando, um mergulhador. Então, o som produzido por esse avião se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo aproximadamente, e quando ele passa para a água, ele passa a se movimentar, se deslocar com uma velocidade de aproximadamente 1.500 metros por segundo. Então, existe diferença na velocidade de propagação desse som nesses dois meios, portanto, ocorre a refração, que é essa alteração na direção da onda. Então, o som ele passa ou ele sofre refração também, alteração na direção de propagação, quando a onda sonora passa de um meio para o outro, onde existe uma diferença de velocidade de propagação. O som também sofre difração. O que é a difração? A difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos. Então aqui eu coloquei uma ilustração onde tem um muro, um anteparo, e duas pessoas conseguem se comunicar em lados opostos desse muro. Então o som ele consegue contornar esse obstáculo, que é o muro, e atingir o ouvido da pessoa que está lá do outro lado. Graças à difração que a gente consegue ouvir os sons. Por exemplo, a gente está dentro da sala de aula, a gente consegue ouvir o som do ambiente externo. Por quê? Esse som que é produzido lá no ambiente externo, ele difrata, ele contorna os obstáculos, passa aí pelas frestas das janelas, das portas, e consegue atingir o ouvido da gente que está dentro da sala de aula. Então, ele sofre difração também. A interferência, que é quando duas ou mais ondas elas se encontram, podendo gerar uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Essas ondas podem se somar ou elas podem se anular. Então aqui eu coloquei duas fontes, uma fonte 1 e uma fonte 2, que vão emitir sons diferentes, e ao encontrarem esses sons, eles podem se somar, que seriam esses pontinhos mais escuros aqui, ou eles podem se anular, que seria a parte branca. Então a gente tem interferência construtiva aqui nos pontos mais escuros, as ondas elas se somam, e a gente tem interferência destrutiva, que elas se anulam. Então a interferência construtiva ocorre com as ondas em fase, por exemplo, crista com crista ou vale com vale, e a interferência destrutiva ocorre quando a gente tem as ondas fora de fase. Uma crista encontra um vale, eles se anulam. Tá? Então a interferência também é um fenômeno sonoro. Continuando a reflexão. Então a reflexão, eu coloquei ela depois das três primeiras aí, refração, difração e interferência, porque a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui. A reflexão do som, ela merece um pouco mais de atenção. É algo bastante interessante que a gente tem para falar aqui. Então a reflexão é quando uma onda sonora incide sobre um anteparo e volta a se propagar no mesmo meio, que pode ser na mesma direção ou em outra direção, mas ela volta a se propagar no mesmo meio. Eu coloquei aqui um bonequinho, está emitindo uma onda sonora. Essa onda sonora incide sobre uma superfície refletora e volta a se propagar nesse mesmo meio. Então isso é o que acontece na reflexão. A onda incide no anteparo e retorna, ela reflete, voltando a se propagar nesse mesmo meio.
Com relação à reflexão, a gente tem duas situações que podem acontecer. Né? A reflexão ela pode originar o eco e a reverberação. A gente vai ver qual que é a diferença entre um e outro aqui agora. Primeiramente, o eco. Quem nunca ouviu o eco da sua própria voz? Né? O eco é quando a gente fala, a gente produz um som qualquer, esse som incide no anteparo e ele volta para o nosso ouvido. Né? Eu coloquei aqui o bonequinho, ele está emitindo um som qualquer, esse som ele vai se propagar, incidir nesse anteparo e ele vai voltar aqui para o ouvido desse observador, desse espectador. Né? Ele vai conseguir ouvir o som da própria voz dele. Só que o eco, né, a gente tem uma situação bastante interessante, o eco ele só ocorre em uma determinada situação. O nosso cérebro ele só consegue perceber dois sons distintos se esses sons atingirem o nosso ouvido em intervalos superiores a 0,1 segundo. Se o som chega em intervalo menor que isso, o cérebro não consegue perceber, ele identifica como um som só. Então, para a gente conseguir ouvir o eco, o som que eu estou produzindo, ele tem que ir até um anteparo e retornar para o meu ouvido num intervalo de tempo que seja superior a 0,1 segundo. Daí eu consigo perceber o eco. Se ele voltar num intervalo de tempo menor que isso, a gente não consegue perceber esse eco. Aí a gente tem aquela questão clássica, né? Qual que é a menor distância que a pessoa tem que estar de um anteparo para conseguir ouvir o eco da sua própria voz? Então eu fiz aqui a continha para a gente entender isso, olha só. Primeiro, o som se propaga com velocidade constante no ar. A forma que a gente vai usar é a forma do movimento uniforme, V igual a D sobre P. No ar, a gente vai usar uma aproximação aqui, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, e para que eu consiga perceber o eco, esse som que eu estou produzindo tem que chegar até o meu ouvido num intervalo de tempo que seja superior a 0,1 segundo, que a gente usa aqui. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar uma distância de 34 metros. Só que aí a gente tem que ter cuidado aqui. Por quê? Esse 34 metros é a distância... primeiro, o 0,1 segundo é o tempo que o som vai levar para sair aqui, de onde eu produzi, né, da minha boca. Ele vai ter que ir até o anteparo, refletir nesse anteparo e voltar aqui para o meu ouvido. Então, dentro desse 0,1 segundo, ele tem que ter percorrido essa distância entre eu e o anteparo duas vezes. Tá? Então, ele tem que ir e voltar. Então, essa distância que a gente encontrou aqui, de 34 metros, ela corresponde à distância de ida e volta. Ou seja, a distância real entre a pessoa que está emitindo o som e o anteparo, ela tem que ser de 17 metros para essa pessoa conseguir ouvir o eco da sua própria voz. Então, uma questão clássica aparece com muita frequência, né? Qual é a distância mínima que um observador deve se encontrar de um anteparo para ele conseguir ouvir o eco da sua própria voz? 17 metros. Tá? Se eu tiver a distâncias inferiores a 17 metros, eu não vou conseguir ouvir o eco da minha própria voz. Eu vou ouvir uns sons que a gente vai falar mais na frente, que é a reverberação. Tá? Então, o eco ele só é percebido se a gente tiver distâncias superiores. Então, quando a gente está, muitas vezes, em alguma região de vale, né, a gente dá um grito, depois de algum tempo, a gente consegue ouvir o eco da nossa própria voz. Então, o som da minha voz, ele vai até um anteparo, pode ser a montanha lá na frente, ele sofre a reflexão e ele retorna para o meu ouvido, gastando nesse intervalo um tempo superior a 0,1 segundos. Ok? Então, aqui eu até coloquei uma ilustração, né? Uma pessoa que está produzindo um som, esse som está incidindo aqui no anteparo, que seria essa rocha aqui, nessa montanha, e ele sofre reflexão. Só que para ele conseguir ouvir o eco da própria voz dele, ele vai ter que estar a uma distância mínima de 17 metros. Se ele tiver no mínimo 17 metros, ele vai ouvir o eco. Pode ser mais que isso, 20, 30, ele vai conseguir ouvir o eco. Mas se ele estiver aqui numa posição intermediária aqui, que seja menor que 17 metros, ele não vai conseguir ouvir o eco da voz dele. Ok? Então, esse é a primeira situação que pode estar acontecendo com a reflexão do som, é o eco. E aí, ainda falando de reflexão, né?
a gente tem algumas situações interessantes, até coloquei aqui também, o som, né, as ondas sonoras, elas podem ser utilizadas em algumas outras situações, como a gente falou lá atrás, a gente falou de qualidade do som, né? Então, a reflexão, por exemplo, o sonar. O sonar de um navio, ele usa um dispositivo para mapear, por exemplo, a profundidade do oceano, a profundidade de algum cardume de peixe, alguma coisa assim. Como que isso acontece? Então, funciona com base no princípio da reflexão. O sonar, ele emite um ultrassom, tem um aparelho que vai emitir um ultrassom, um som com uma frequência acima de 20 MHz. Esse ultrassom, ele vai se propagar na água com velocidade de aproximadamente 1.500 metros por segundo, vai incidir aqui sobre o cardume de peixe, sobre o fundo do oceano, aquela região que a gente quer mapear, e ela vai retornar, ela vai ser refletida aqui por esse cardume de peixes e vai ser captada novamente pelo aparelho. Com esse tempo, né, que ele vai gastar para incidir aqui sobre o cardume de peixes e retornar, ele consegue fazer o cálculo da profundidade, né, profundidade que eu vou chamar de H, a profundidade que esse cardume de peixe se encontra, que é aquela região do oceano se encontra também. Então, usando o princípio da reflexão, o sonar do navio consegue mapear, consegue definir aí a profundidade de uma determinada região. O aparelho de ultrassom também funciona com base na reflexão, né? Aquele aparelhinho, ele emite uma onda ultrassônica acima de 20 Hz. Essa onda, ao incidir sobre as partes do nosso organismo, ela vai ser parte dela absorvida e parte refletida. Essa parte refletida retorna para o aparelho, ele capta novamente isso daí e consegue fazer o mapeamento daquele órgão e daquela região que a gente precisa examinar. Tá? Então, são algumas aplicações da reflexão do som. Continuando então, né, a reflexão, a gente falou no início que ela pode originar o eco ou a reverberação. O eco é quando o som chega até o nosso ouvido em intervalos superiores a 0,1 segundo. Mas o que é a reverberação? Vocês já devem ter percebido que quando a gente entra dentro de uma sala vazia e a gente fala, né, a gente consegue ouvir um som, né, sobreposto, um som meio embaralhado, né, que parece um eco. A gente fala que é eco, mas na verdade não é, porque o eco ele só vai... Quando eu ouço um eco, eu consigo identificar direitinho o som que está retornando para o meu ouvido. Eu falo alguma coisa, quando eu consigo ouvir o eco desse alguma coisa que eu falei, eu vou conseguir identificar direitinho o que é que eu falei. Nesse caso da sala que eu estou falando, a gente não consegue definir, identificar exatamente o que está sendo produzido. É um som meio embaralhado, meio misturado. O que é isso e por que isso acontece? Primeiro porque quando a gente fala dentro de uma sala, a gente tem vários corpos que podem estar refletindo o som para o nosso ouvido novamente. E como esses corpos normalmente estão muito próximos da gente, né, eles não estão naquele intervalo de 17 metros que a gente falou, o som refletido por esses corpos ele vai retornar para o nosso ouvido em intervalos menores que 0,1 segundo. E como a gente falou no início, né, se os dois sons chegam para o nosso cérebro em intervalos menores que 0,1 segundo, ele não consegue identificar esses sons e ele trata isso como se fosse um som só. Tá? Então, aqueles vários corpos que estão dentro da sala, eles vão refletir o som para o nosso ouvido e esses sons vão chegar em intervalos de tempos menores que 0,1. Então, eles vão se sobrepor e vai fazer uma misturada de som que está ali. A gente consegue ouvir alguma coisa, mas não consegue identificar perfeitamente o que é. Isso é o que a gente chama de reverberação. Então, a reverberação é quando dois ou mais sons eles chegam até o nosso ouvido em intervalos de tempos menores que 0,1 segundo. Né? Isso dá como eu coloquei aqui, um prolongamento da sensação auditiva. A gente consegue ouvir alguma coisa, mas a gente não vai conseguir identificar claramente o que está sendo dito. Tá? Então, essa é a reverberação. Tá? Então, eu procurei tratar aqui a reflexão com mais detalhes, porque a gente tem esses fenômenos aí, né, que podem acontecer com a reflexão, que são bastante interessantes e que a gente percebe aí justamente no nosso dia a dia esses dois fenômenos. Ok? Então, a gente já falou da refração, da difração, da interferência e da reflexão, que pode acontecer dentro da reflexão, o eco ou a reverberação. E, para o som ainda, a gente tem dois fenômenos novos.
Um deles é a ressonância, né? Quem nunca viu, né, aqueles tenores, né, aqueles pessoal que canta em ópera, quebrar uma taça com a própria voz? Né? Por que aquilo ali acontece? Bom, primeiramente, aquilo lá é o que a gente chama de ressonância. Tá? Mas o que é a ressonância? Tudo que existe na natureza, né, todos os corpos, tudo, tá, as moléculas que constituem esses corpos, eles estão em constante vibração. Elas não estão paradas, não estão em repouso. Elas estão, as moléculas constituintes de tudo que existe na natureza estão oscilando. Então a gente fala que eles têm uma frequência fundamental de vibração. Todo o corpo, as partículas que o constituem, estão oscilando com uma determinada frequência chamada de frequência fundamental. Se por algum motivo algum corpo produzir um som, fazendo com que produzir um som com uma frequência que se iguale a essa frequência fundamental de vibração das moléculas que constituem o corpo, essa frequência ela vai se somar à frequência fundamental do corpo. Tá? E isso vai aumentar a energia de vibração desse corpo, fazendo com que ele possa se romper, possa se quebrar, possa estourar. Isso é o que a gente chama de ressonância. Tá? Então, a ressonância é quando a gente produz uma onda sonora cuja frequência tem a frequência de vibração é a mesma da frequência fundamental de vibração de um determinado corpo, e isso vai se somar a essa frequência de vibração, fazendo com que ele possa quebrar ou possa ser destruído aí. Tá? Então eu coloquei aqui, olha, se a estrutura for submetida a uma força externa periódica cuja frequência é coincida com uma das frequências naturais, que é essa frequência fundamental que eu estou falando, a amplitude de oscilação atingirá valores elevados que podem levar ao colapso da estrutura. É isso que acontece com a taça quando o cantor, né, ou a cantora de ópera produz aquele som, né, a frequência do som que ela está produzindo, ela tem frequência igual a uma das frequências naturais, uma das frequências fundamentais de vibração da taça, e essa onda sonora provoca um aumento da amplitude de oscilação, elas se somam, né? Provoca um aumento da amplitude de vibração das moléculas que constituem a taça, chega um ponto que ela não resiste nem e quebra. Então é isso que a gente chama de ressonância. E aí a gente tem uma situação interessante aqui, todo mundo já deve ter ouvido reportagens falando sobre essa ponte, né? Que é a ponte de Tacoma, que quebrou devido ao balançar das cordas que a sustentam. Né? Então, a vibração dessas cordas aqui, elas começaram a vibrar, devido ao vento, elas começaram a vibrar com a mesma frequência fundamental das partículas que constituíam a ponte. E isso fez com que essas moléculas constituintes da ponte entrassem em ressonância, né? E chegou a um ponto que ela entrou em colapso. Ela se rompeu, ela foi destruída pelo simples balançar das cordas de sustentação dessa ponte. É por esse motivo que, quando um grupo de soldados estão em marcha, quando eles vão passar sobre uma ponte, eles param de marchar, eles passam sobre a ponte caminhando. Por quê? Se eles continuarem a marchar, pode ser que a frequência do bater dos pés dele ali sobre a ponte entre em ressonância com a frequência de vibração das moléculas que constituem essa ponte e ela entre em colapso e seja destruída. Então, quando um grupo de soldados aí, estão marchando e tem que passar sobre uma ponte, eles param de marchar e passam caminhando para evitar que a ponte entre em ressonância e que ela seja destruída. Okay? Então, esse é o fenômeno da ressonância. É quando um som ele tem uma frequência similar à frequência de vibração natural dos corpos, fazendo com que essa frequência de vibração desses corpos seja aumentada e ele entre em colapso no final. E o nosso último fenômeno sonoro, né, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler ele é muito interessante, todo mundo já percebeu esse efeito. Claro que a gente nunca viu ele com esse nome, né, mas todo mundo já percebeu. Quer ver? Vocês já devem ter percebido que quando um carro vem com a sirene ligada, a ambulância, por exemplo, vem com a sirene ligada, quando ela aproxima da gente, a gente ouve um som com uma determinada frequência, e quando ela se afasta, a gente ouve um som com uma frequência diferente. Né? Ou às vezes um carro com o som ligado, na hora que ele está se aproximando da gente, a gente ouve um som de um jeito, quando ele se afasta, a gente ouve um som diferente. Isso é o que a gente chama de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Por que isso acontece? O efeito Doppler é uma variação da frequência do som que a gente está recebendo
devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Né? Eu posso ter a fonte aproximando do observador e o observador parado, ou eu posso ter a fonte se afastando do observador e esse mesmo observador parado, ou a fonte pode estar parada e o observador se aproximando ou se afastando dela. O que importa é que o efeito Doppler sempre vai acontecer quando houver movimento relativo entre fonte e observador. Tá? Quando a gente tem uma aproximação dos dois, entre fonte e observador, a gente percebe um som de maior frequência, um som mais agudo. Quando a gente tem um afastamento entre fonte e observador, a gente percebe um som mais grave, tá? Um som de menor frequência. Então eu coloquei aqui para a gente ver alguns slides com essas ilustrações. Olha só. Aqui a gente teria o observador em repouso e a fonte em movimento. Né? Então, imagina que esse carrinho aqui está com uma sirene ligada, seja uma ambulância, alguma coisa assim, que está com a sirene ligada. Então ele vai se aproximar desse observador ON. A gente pode observar claramente aqui na imagem que as cristas de onda elas ficam mais próximas, ou seja, esse observador ON ele vai receber mais cristas de onda por unidade de tempo. Então vai estar chegando mais oscilações para ele por unidade de tempo. Falamos lá atrás que o número de oscilações por unidade de tempo é a frequência. Então esse observador O1 ele recebe um som de maior frequência do que esse O2. Para esse observador O2 aqui, as cristas elas estão mais distantes. Então ele está recebendo menos oscilações por unidade de tempo. Menos oscilações por unidade de tempo, menor frequência. Então o observador O1 recebe um som de maior frequência, um som mais agudo, e o observador O2 recebe um som de menor frequência, um som mais grave. De qualquer forma, há uma alteração na frequência percebida por esses observadores devido ao movimento da fonte. Essa mesma alteração aconteceria se a fonte estivesse em repouso e o observador é que estivesse se movendo, né, se aproximando ou se afastando dessa fonte. Então aqui no slide a gente pode observar o seguinte, aqui eu coloquei a velocidade da fonte igual a zero, então a fonte está parada, e nós temos dois observadores, um observador O1 que se aproxima dessa fonte e o observador O2 que se afasta dela. Então esse observador O1 que está aproximando da fonte, ele vai receber um número maior de cristas de onda por unidade de tempo, ou seja, ele vai receber um som de maior frequência. Já o observador O2, que está se afastando da fonte, ele vai receber um número menor de cristas de onda por unidade de tempo, então ele vai receber um som de menor frequência. Então, de qualquer forma, estando a fonte em repouso e o observador se aproximando ou se afastando dessa fonte, a gente vai ter o efeito Doppler da mesma forma, porque o som que esses observadores vão receber, eles são sons com frequências diferentes. Okay? Então, o efeito Doppler ele acontece em qualquer uma dessas duas situações que a gente falou. Estando o observador parado e a fonte se aproximando ou se afastando dele, ou estando a fonte em repouso e o observador se aproximando ou se afastando dela. Então, aqui a gente tem um resuminho para isso tudo. Né? O efeito Doppler ele vai acontecer quando há um movimento de aproximação, quando há um movimento de aproximação entre fonte e observador, a frequência recebida por esse observador ela é maior do que a emitida, ou seja, o espectador, o observador, ele vai receber um som de maior frequência. Quando há um movimento de afastamento entre os dois, entre fonte e observador, o som percebido pela pessoa é um som de menor frequência, ou seja, a frequência recebida ela é menor que a frequência emitida. Tá? Então, movimento de aproximação, o observador recebe um som de maior frequência, movimento de afastamento, o observador recebe um som de menor frequência. Ok? Então, esse é o efeito Doppler, né? Que é essa alteração na frequência do som recebido devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Depois eu vou estar gravando uma aula sobre o estudo matemático desse efeito, tá? Mas para não ficar um vídeo muito extenso aqui, eu faço isso numa próxima aula. Ok? Então, esses são os fenômenos acústicos que a gente tinha aí para discutir. Ficou com dúvida, volta, né, pausa o vídeo, assiste novamente e qualquer coisa a gente pode estar voltando depois para esclarecer algum ponto que tenha ficado aí. Beleza? Então é isso. Um abraço, até a próxima.